Olá, doutor, tenho hemorroidas. E agora? Operar ou não operar? Eu sou o Dr. Marlos Soares, médico coloproctologista, e sejam muito bem-vindos ao canal Doutor Intestino. É muito comum eu receber pacientes na minha clínica com essa queixa. Olha, algo sai pelo meu ânus, estou com desconforto, estou com sangramento. Dentre todas as doenças que se apresentam no ânus, sem dúvida alguma, a doença hemorroidária é aquela mais comum. De acordo com a sua apresentação, a gente vai estabelecer um tratamento. Ora, sabemos que temos 3 tipos de doença hemorroidária: a interna, a externa e a mista. É importante dizer que doença hemorroidária é igual a uma alteração da anatomia. Há um mito que a doença hemorroidária ela pode ser uma varize, as varizes do ânus. Isso nada tem a ver. A doença hemorroidária, senhores, ela não é uma doença vascular. Ela é uma doença do tecido que sustenta esses coxins que todo ser humano tem. Esses travesseirinhos de tecido conjuntivo, todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Agora, a grande questão é quando isso se torna doente, quando isso se disposiciona. E nesse caso, o que fazer? Bom, faremos o tratamento de acordo com a apresentação. Se for uma doença hemorroidária interna, a gente deve individualizar de acordo com os graus do prolapso. Se isso vem muito para fora, se a gente consegue colocar com um dedo para dentro ou não, se a gente tenta colocar com o dedo para dentro e isso acaba não voltando, e a partir disso a gente estabelece um tratamento específico. Esse tratamento, o pilar inicial dele são mudanças de hábito. Porque a grande maioria desses pacientes que apresentam a doença hemorroidária, eles têm intestino preso, eles são sedentários, eles se alimentam mal, não bebem água de maneira adequada. Então a primeira coisa que a gente institui é tratar o intestino do paciente, olhar o paciente de uma forma global. Nada adianta eu me afobar e indicar uma cirurgia para o paciente que é constipado, que tem o intestino preso. Ele vai continuar tendo o intestino preso e nada vai adiantar a minha cirurgia, ou a minha cirurgia vai ser pouco efetiva para ele. Ainda para a doença hemorroidária interna, temos alguns tratamentos não cirúrgicos que podem ser estabelecidos para os graus mais iniciais da doença, como por exemplo uma ligadura elástica, o uso de substâncias que nós chamamos de substâncias esclerosantes, para que esses tecidos, esses coxins, eles reduzam o seu tamanho e assim melhorem os sintomas dos pacientes. Nos casos de pacientes com doença hemorroidária externa, a principal apresentação, como sabemos, trombose hemorroidária é aquele carocinho que gera desconforto, que o paciente palpa. Nesses casos, de início, a gente pode instituir um tratamento clínico com remédios que melhoram os vasos, a tonicidade dos vasos, que irão propiciar uma melhor absorção dos trombos que estão ali. Podemos instituir pomadas umectantes para aliviar um pouco os sintomas, uma compressa de água morna e então esperar isso melhorar a inflamação e então reavaliar o paciente com 3, 4 semanas e então estabelecer o melhor tratamento. Temos que destacar também que pela doença hemorroidária ser uma alteração da anatomia, isso geralmente requer alguma intervenção cirúrgica. A grande questão é operar todo mundo ou selecionar casos. Senhores, obviamente, devemos individualizar caso a caso. Tem muitos pacientes que chegam ao consultório com uma doença pequena, mas muito sintomática, gerando sintomas como desconforto, prolapso, sangramento. Ou seja, nesses pacientes, muito provavelmente, a intervenção cirúrgica com a correção da anatomia vai fazer a gente colher
frutos melhores. Ao passo que tem outros pacientes que chegam com alterações da anatomia de grande volume, mas que são pouco sintomáticos. A cirurgia para esses pacientes não vai ter grandes efeitos benéficos, muito pelo contrário, pode até gerar mais sintomas no pós-operatório imediato do que aqueles que ele apresentava antes. Devemos deixar claro que, pela literatura de artigos, diretrizes, sempre que tivermos indicação cirúrgica, devemos acompanhar essas orientações. Porém, é sempre de bom tom individualizarmos caso a caso. Em resumo, doença hemorroidária deve ser operada quando o paciente apresenta muitos sintomas. Se você é portador de doença hemorroidária e não tem sangramento, não tem prolapso, não tem desconforto, talvez a conduta observadora, a conduta expectante seja melhor para você. Porém, se você apresenta muitos sintomas, a cirurgia pode ter um bom papel na melhoria da sua qualidade de vida. Não se esqueça, consulte o seu cirurgião de confiança, estabeleça uma conexão com ele. O pós-operatório da doença hemorroidária é tão importante quanto a indicação cirúrgica e quanto o ato cirúrgico. Os tipos de técnicas cirúrgicas para a doença hemorroidária são múltiplos, variados. Converse com o seu cirurgião, explique as suas dúvidas e eu tenho certeza que você será muito bem recebido. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui sua curtida, também deixe sua dúvida aqui no comentário, será um prazer para a gente responder. Ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível.